projeto que teve como objetivo a pesquisa de histórias de vida de patronos de 9 escolas da rede municipal. O História nas Escolas chega às etapas finais, fazendo o que melhor o nosso programa faz: contar histórias. Em 2013 foi lançado para a Rede Municipal de Ensino o projeto História nas Escolas. Ao longo de 7 meses, professores e alunos se envolveram num trabalho que consiste em resgatar a história de 10 patronos das escolas através de matérias jornalísticas. Foi muito gostoso de participar, porque a gente estava resgatando a história do patrono da nossa escola, que é sempre bom, que talvez tenha o nome e ninguém sabe a história dele. A parceria da Nossos Projetos e a Close Comunicação com o Instituto Algar nesse projeto História nas Escolas, né, dentro do programa Algar Lê, foi uma coisa muito bacana, né, que a proposta era incentivar os estudantes à pesquisa, né, passando para eles técnicas de reportagem sobre como pesquisar sobre um personagem. E aí a gente chegou que seria o patrono das escolas. E foi muito bacana porque teve uma adesão muito boa, tanto dos estudantes quanto dos professores, pedagogos. Os principais resultados que nós sentimos foi o envolvimento dos alunos. Então eles se sentiram instigados a trabalhar essa pesquisa, eles ficaram curiosos e eles aprenderam uma metodologia. Então com essa nova metodologia que eles aprenderam, que foi um conhecimento adquirido, eles podem usar em outras situações. Foi extremamente significativo. Os resultados a gente não saberia quantificar. Como nós observamos que não há registro, mesmo que a escola tenha o nome do patrono, por exemplo, Estela Saraiva Peano, Domingos Pimentel de Lhoa, não existia na escola a prática de buscar a história dessa pessoa. Então, a escola ganhou um novo movimento. Então, a partir daqui, a gente vai ampliar o projeto, também pretendemos construir a biografia de cada patrono e expandir para as outras escolas de Uberlândia, claro. Quando nós fizemos a proposta para os educadores, eles se sentiram um pouco assustados, porque eles nunca tinham feito um trabalho semelhante, então eles não sabiam quais seriam os desafios e muitos se sentiram até incapazes de fazer o trabalho. Mas conforme as atividades foram começando, conforme a metodologia foi acontecendo, eles viram que era uma coisa relativamente simples e possível de se fazer. Então foi por isso que o Instituto apoiou, por acreditar na proposta, por acreditar que era possível, por acreditar que todas as escolas públicas pudessem implementar a proposta. Primeira quinzena de dezembro, todos os 9 documentários, eles vão, pequenos documentários, né, que são documentários de 5 minutos, vão ser exibidos no Cinemark. E a ideia é que a gente dê continuidade a isso, porque foi uma experiência muito bacana. Eu me lembro que eu dizia, moço, ele tem que fazer um desenho bonito, limpo, bem feito. Ele acentuava muito o. Então ele fez faculdade de Direito, ele fez a Bolsa Uberlandense de Estudos, antes de existir faculdade de Direito. Amigo do meu pai, a família Teixeira, e ele ia muito à livraria do meu pai. E meu pai encomendava músicas também. Porque ele era um boi muito inteligente e de fácil aprendizagem. Ele gostava muito de passar conhecimento para os outros. Ele era um professor nato. Foi uma pessoa que atuou em grandes áreas, aqui em bastante áreas, né? Tanto em farmacêutico, como foi escrivão, tabelião, né? Foi maestro de música. Ele chegou primeiro trabalhando como discotecário, mas teve uma parte que ele chegou a trabalhar lá, chegou a ser até praticamente um artista de novela, aquele tempo era rádio novela. Uma saudade do tempo, né? E uma gratidão muito grande. E me sinto, assim, privilegiada de ter estudado numa escola
da qual eu tenho lembranças boas. A mensagem mais importante que a gente tem que deixar dos jovens da Dona Estela é que ela morreu dizendo: eu perdi um seio, eu perdi um dedo, eu perdi um olho e eu perdi o fígado, mas que não me tirem a minha voz.